E eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos 1. Romanos 1, nós iremos ler o versículo 16 e o versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos falar nessa noite, irmãos, sobre o Evangelho que salva, baseado nesse texto que nós lemos. Certo chinês, irmãos, ele foi convertido, ele foi transformado, ele passou pela transformação que o Evangelho faz. E ele contou como foi esse momento, o que aconteceu com ele. E ele disse: estava caído num poço, quase me afogando, no lodo, clamando por alguém que me ajudasse. Nisso apareceu um ancião que olhou lá de cima e disse: filho, este é um lugar muito desagradável. E ele respondeu para aquele ancião: sei que é, não pode o Senhor me ajudar a sair daqui? E o ancião disse para ele: se houvesses lido os meus livros e tivesse seguido os meus ensinamentos, você nunca teria caído nesse poço. E foi embora. Daqui a pouco passou outro homem, um homem muito calmo, muito tranquilo, e este chinês mais uma vez pediu ajuda. O Senhor pode me tirar dessa situação? E este homem disse: o que você tem que fazer nesse exato momento é fechar os seus olhos, esquecer de tudo que está ao seu redor, olhar para dentro de você mesmo, se concentrar em você mesmo, e tudo isso vai passar. Todo esse momento vai passar. E assim foi embora. Continuando, apareceu mais uma pessoa muito distinta. Mas essa última pessoa nós descobriremos no final da pregação. A igreja de Roma é fruto de Pentecostes. Esta igreja que Paulo escreveu é fruto de Pentecostes. Lá em Atos 2, o versículo 10 até o versículo 11, relata que naquele momento em que o Espírito Santo desceu e houve o cumprimento daquela profecia de que o Espírito Santo viria e eles seriam capacitados para pregar o Evangelho em outras línguas, ali o que aconteceu? Tinham pessoas de Roma. Então essas pessoas voltaram para a cidade de Roma e levaram com elas o Evangelho, e levaram com elas a palavra de Deus. Então esta igreja é fruto deste momento, do momento em que o Espírito Santo desceu. É uma igreja composta de judeus e de gentios, e o tema da carta é justamente esse que nós lemos: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Então, este é o tema central da carta que Paulo direcionou aos irmãos em Roma. Porque quando você escreve uma carta, normalmente essa carta ela tem uma ideia central, ela tem um tema central. E assim mesmo acontece na palavra de Deus. A carta aos Romanos tinha essa ideia central. E Paulo escreveu essa carta no objetivo de fazer com que a igreja de Roma fosse uma igreja unida no Evangelho, unida na certeza da salvação, unida no Evangelho, que é a única mensagem que pode transformar o pecador. Então esse é o objetivo de Paulo ao escrever aos Romanos: fazer com que aquela igreja se tornasse ainda mais uma igreja unida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a carta de Paulo aos Romanos, ela se divide da seguinte forma: primeiro nós temos as saudações e o desejo do apóstolo Paulo
de ver aqueles irmãos. Depois nós temos que todos são pecadores, judeus e também gentios. Continuando, nós temos a salvação para judeus e gentios. E mais à frente da carta nós encontramos também os papéis dos judeus e gentios na história. A parte prática da carta e depois nós temos as saudações finais. Então assim se divide a carta de Paulo aos Romanos. E essa parte que nós lemos está justamente encaixada no desejo de Paulo de ver aqueles irmãos em Roma. Irmãos, esses versículos nos mostram de fato porque o Evangelho é uma mensagem que transforma vidas, porque o Evangelho muda pessoas completamente. E nós vamos responder justamente essa pergunta. Porque o Evangelho é a única mensagem que salvou a sua vida e pode salvar a vida de alguém. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gregos. Paulo, ele foi transformado por essa mensagem, mas ele odiava esta mensagem. Ele perseguia quem anunciava essa mensagem. Ele não gostava da mensagem do Evangelho, mas ele foi transformado por essa própria mensagem e ele pôde dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Que mudança, irmãos! A palavra Evangelho, no ensino de Paulo, basicamente significa que Deus agiu na salvação do seu povo através do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nos ensinamentos de Paulo nós encontramos justamente esse significado do Evangelho. São as boas novas. E nós temos essa mensagem para os romanos, era uma mensagem fraca, uma mensagem irrelevante, uma mensagem sem sentido algum. Como é que um rei, como é que o Messias vai morrer na cruz, é cuspido, é açoitado, sofre e morre de uma maneira horrível na cruz do Calvário? Que mensagem louca, que mensagem sem sentido. Mas Paulo fala: não me envergonho desse Evangelho. Essa é uma declaração feita com segurança. A palavra poder aqui significa força, energia. E o Evangelho, ele é o próprio poder de Deus, que possibilita ao homem se reconciliar com o próprio Deus, se aproximar de Deus, ter paz com Deus. Então esse poder gera essa liberdade, gera essa salvação na vida daquele que crê. Prosseguindo, nós temos a palavra salvação, que no contexto da carta significa livramento, preservação. É a ação salvífica de Deus, é a libertação da destruição. Logo após essa palavra, nós temos também a palavra crer. E o ensino de Paulo, ele é o mesmo da igreja primitiva. A fé, ou crer, o recebimento da mensagem da salvação e da conduta baseada no Evangelho. Essa igreja de Roma, ela demonstrou que de fato cria neste Evangelho. Tanto é que em Romanos 1, no versículo 8, Paulo diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então Paulo olha para aqueles crentes e ele diz: olha, a fé de vocês, ela é reconhecida em todos os lugares,
De fato, vocês passaram por uma transformação. De fato, vocês receberam o Evangelho. Vocês creram no Evangelho. O Evangelho mudou a vida de vocês. Irmãos, como Paulo queria a unidade da igreja, ele faz a questão de destacar que tanto judeus como gregos são salvos pela mesma mensagem, pelo mesmo Cristo. E ele mostra justamente isso. Vocês, todos vocês, não importa de que nacionalidade, não importa de que descendência, se veio de Abraão ou não veio de Abraão, todos vocês são salvos, foram salvos por Cristo Jesus. E nisto ele mostra o que nos une, e o que nos une é a mensagem do Evangelho. O que nos une é a mensagem que Cristo morreu na cruz para nos dar uma vida nova. Irmãos, anunciar o Evangelho a todos, inclusive aos eruditos, os poderosos da nossa época, é responsabilidade nossa. Nós temos essa responsabilidade. Não importa o grau de conhecimento das pessoas, não importa o status social das pessoas, não importa nada disso. O que importa é que nós, como pessoas transformadas pelo Evangelho, temos que anunciar este Evangelho a essas pessoas. E nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar. Paulo fala justamente isso. Eu vou pregar aos romanos, eu vou pregar a vocês, porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha desta mensagem que mudou a minha vida, que me transformou. Então, na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, com quem você convive, todo esse contexto seu, você tem que pregar essa mensagem. Você tem que anunciar esta mensagem. Não podemos ter medo. Porque é uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu, é mais capacitada do que eu, é uma pessoa poderosa na cidade, é uma pessoa que tem poder. Não. Nós temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. E Paulo fez justamente isso. Quantas vezes nos calamos diante de pessoas que consideramos inteligentes, que consideramos cultas? Mesmo Roma desprezando a mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo se coloca disposto para pregar esse Evangelho a eles. Anunciar o Evangelho aos romanos. E, irmãos, o que nós podemos mais aprender deste primeiro versículo é que o Evangelho, ele é teocêntrico e também cristocêntrico. O que isto significa? Significa que Deus é aquele que salva na pessoa de Cristo. O Evangelho é a ação de Deus na salvação do pecador, através do nascimento, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. É por esse meio. O Evangelho é justamente isso. É a mensagem que salva, que transforma o pecador. É a ação de Deus em nosso favor, em nos dar uma nova vida. Não é autoajuda, mas é a ajuda que vem do alto. O Evangelho não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto. É o Deus grandioso, maravilhoso, que se importou conosco e decidiu nos salvar, porque por aí, mundo afora, na nossa cidade, no nosso país, nós encontramos pregadores dizendo a seguinte frase: da lei dos profetas, Cristo é o centro, de Deus, Jesus Cristo é o centro, e de Cristo, você é o centro. Este é o evangelho corrompido que tem sido pregado por aí. Muitos pregadores em nossos dias estão preocupados em agradar os ouvidos e massagear o ego das pessoas, e muitas pessoas também estão desejosas por esse tipo de mensagem. Então, casou.
Pregadores que querem pregar um evangelho de autoajuda, um evangelho que você é o centro, e pessoas que querem ouvir, que se agradam dessas mensagens, dessas pregações. Então, nós encontramos pregadores famosos aí nas redes sociais, pregando este tipo de mensagem, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus, que está fora da palavra de Deus, que não está de acordo com o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. O que podemos observar é que outros evangelhos se fazem presente em nosso tempo. A mensagem foi corrompida, o homem é colocado no centro, tudo é para agradar ao homem. Um evangelho antropocêntrico, um evangelho voltado para o homem, mas este evangelho não produz transformação nenhuma. Só agrada as pessoas, mas não produz mudança, não produz transformação. O evangelho, irmãos, ele une a igreja, pois todos somos salvos pela mesma mensagem. Jesus Cristo não morreu 2 vezes por você e 1 vez por mim. Jesus Cristo não fez outro tipo de sacrifício por você e outro tipo de sacrifício por mim. Foi um só sacrifício. Na cruz do Calvário, Ele morreu. E hoje nós temos vida eterna por causa desse tão precioso e grande sacrifício de Cristo por nós. E isto nos une num só propósito. E o próprio Cristo Jesus, Ele orou pedindo a unidade da igreja, rogando ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus orou por nós e pediu ao Pai a unidade, e nós só temos essa unidade por meio do evangelho. Nós podemos fazer as programações mais bonitas, os eventos mais lindos, se o evangelho não estiver presente, se a verdade não estiver presente, não tem unidade. A unidade está baseada na verdade, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus. É de grande importância compreender e viver a unidade que o evangelho proporciona. Um diz, sou rico, o outro diz, sou pobre, o outro diz, sou jovem, não gosto dos idosos. Os idosos já dizem, não quero saber dos jovens, é um bando de irresponsável. E aí nós temos essas brigas de gerações, essas crises, às vezes dentro da igreja, porém temos que dizer com toda força e firmeza que nós somos um em Cristo Jesus. Irmãos, por que nós temos que anunciar o Evangelho? Por que anunciar o Evangelho? Porque o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Aqui nós podemos observar mais algumas palavras para nossa compreensão. Revelação significa tirar a cobertura. Então, no Evangelho, a cobertura da justiça de Deus, ela é tirada para nos revelar a vontade de Deus. E a palavra justiça, por sua vez, significa conduta imparcial e reta. A justiça de Deus faz parte do caráter de Deus. E Deus não muda. Se Deus não muda, e a justiça faz parte do caráter de Deus, e Deus, ele odeia o pecado, e nós somos pecadores, de acordo com a justiça de Deus, nós somos merecedores do inferno. E agora, irmãos, nós estamos numa situação difícil. Deus não pode deixar de ser justo para nos salvar. Mas o que Deus fez para nos salvar? O que Deus proporcionou para que você e eu tivéssemos salvação? Ele proporcionou
Ele mandou o seu Filho ao mundo para nos dar vida eterna. E a justiça de Deus foi aplicada em Cristo Jesus. E por isso nós temos a salvação. Em Romanos 3:25 diz: o apresentou como sacrifício para propiciação, ele o fez para demonstrar a sua justiça. Jesus Cristo foi apresentado, foi até a cruz do Calvário, morreu por nós, satisfazendo assim a justiça de Deus e nos podendo garantir a salvação. Por causa de Cristo Jesus, nós não somos condenados. Deus, Ele nos livrou da ira na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que verdade preciosa, que verdade bendita, que verdade que enche o nosso coração de alegria. Ele nos livrou da ira santa dele, através de Cristo Jesus. Deus é bom, a sua graça é maravilhosa. Como pecadores merecedores de castigo, são abençoados com a ação divina. Deus nos dá um substituto que foi suficiente para nos salvar. Isso sim é amor incondicional. Isto sim é uma ação extraordinária em nosso favor. Que graça maravilhosa, que amor incondicional de Deus por nós. Há uma música que está equivocada em sua teologia, e ela diz: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. E por isso nós estamos salvos. Por isso a ira de Deus não nos alcançou. Você tem que agradecer a Deus todos os dias por esse presente, pela sua salvação, porque Cristo morreu por você. Quantas vezes queremos bênçãos e mais bênçãos de Deus, mas esquecemos de refletir no que já alcançamos, que é muito mais do que todas as bênçãos que podemos ter: a salvação em Cristo Jesus, a mudança de vida em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi Cristo, foi Ele que obedeceu ao Pai, foi Ele que se entregou na cruz do Calvário espontaneamente. Ninguém o prendeu, ele se entregou. E ele decidiu marchar até a cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Somente em Cristo somos salvos, somos resgatados pelas obras de Cristo, somos resgatados pela obediência do Filho de Deus. O Filho de Deus obedeceu ao Pai ao ponto de se entregar por nós. A pessoa mais importante em sua vida não é sua esposa, não é seu esposo, não são seus filhos. A pessoa mais importante na sua vida é Cristo Jesus. Se tiver outra pessoa que seja mais importante do que Cristo Jesus na sua vida, você tem que rever o que você aprendeu. Você tem que rever, você tem que voltar para a palavra de Deus e perceber que Cristo é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é o mais importante em nossas vidas. Ele efetuou de forma satisfatória o plano de Deus Pai em nos salvar. Mas como você tem vivido? Como tem sido a sua vida diante dessa verdade? Diante desse sacrifício de Cristo na cruz por você? Viva para Cristo. Cristo te salvou, Cristo mudou a sua vida. Você que está aqui nesse momento, está ouvindo em casa, que ainda não tem certeza de salvação, que ainda não sabe para onde vai, que ainda não foi salvo por Cristo, saiba que Cristo pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode fazer de você uma nova pessoa, e aí você vai viver como Cristo, sendo o fundamento da sua vida. Somente Cristo é o alvo, a essência e a razão
da nossa salvação. O Evangelho tira a pessoa das trevas para a luz e transforma o ser humano. Justamente porque o Evangelho, ele tem como essência, tem como razão, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe outro nome que nós podemos ter salvação. Não há Maria, não há João, não há Pedro, não há Barnabé, não há ninguém que possa nos levar a Deus, a não ser Cristo Jesus. O próprio Pedro disse em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome, não tem ninguém que possa nos levar a Deus, a não ser Cristo Jesus. Se a sua salvação está alicerçada, está firmada nas suas obras, eu sinto muito lhe dizer, você está perdido. Você não passou por uma transformação. Mas se a sua salvação, ela está firmada em Cristo, você pode ter absoluta certeza de que de fato você é filho ou filha de Deus. Se a sua salvação está em Cristo, se de fato foi Cristo que te salvou, você pode dizer, de fato eu sou salvo, de fato eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, voltando para a nossa história do chinês que passou por uma transformação, o primeiro personagem, a primeira pessoa disse para ele, olha, se você tivesse observado os meus livros, se você tivesse lido o que eu escrevi, você jamais tinha caído nesse poço. A segunda pessoa disse, tudo que você tem que fazer é esquecer de tudo que está ao seu redor, olhar para dentro de você mesmo, relaxar e tudo vai ficar bem. Mas a terceira pessoa que apareceu naquele momento, ele disse, o chinês disse para aquela pessoa, pode me ajudar? Então aquela pessoa abaixou-se até onde eu estava, tomou-me em seus braços, me suspendeu e me tirou do poço. Logo me deu de comer e fez-me descansar. E quando eu já estava bem, disse-me, não caia mais, agora andaremos juntos. E foi Cristo Jesus. Cristo Jesus que resgatou aquele homem daquele poço, tirou aquele homem do lamaçal de pecado e deu uma nova vida para ele. Este é o Evangelho que transforma o ser humano, o Evangelho tira o ser humano do fundo do poço. O esporte, o dinheiro, a fama não podem mudar a vida do homem de dentro para fora. Só o Evangelho pode fazer tal obra, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é a ação de Deus para a salvação do homem, pois trata-se do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dinheiro pode te dar uma boa condição, a educação pode te proporcionar também várias coisas boas, mas nada disso pode salvar a tua vida. Mas nada disso pode te dar vida eterna. Somente o Evangelho, somente a mensagem da cruz, que para muitos é sem sentido, que para muitos é loucura, mas essa mensagem é que transformou a minha vida, é que transformou a sua vida e pode transformar a vida de qualquer pessoa. Que essas verdades, irmãos, permaneçam em nossos corações, que sejamos verdadeiros proclamadores dessa mensagem que salvou as nossas vidas. Essa mensagem salvou a minha vida, essa mensagem salvou a sua vida, e através de você, outras vidas podem ser salvas por esta mensagem, porque é a única mensagem que transforma o pecador, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.